Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre o gerenciamento de recursos do projeto. O gerenciamento de recursos do projeto inclui os processos para identificar, adquirir e gerenciar os recursos necessários para a conclusão bem-sucedida do projeto. Esses processos ajudam a garantir que os recursos certos estarão disponíveis para o gerente do projeto e sua equipe na hora e no lugar certos. Os processos de gerenciamento dos recursos do projeto são: planejar o gerenciamento dos recursos, no qual são definidos como estimar, adquirir, gerenciar e utilizar os recursos físicos e de equipe; estimar os recursos das atividades, no qual serão estimados os recursos da equipe, o tipo e as quantidades de materiais, equipamentos e suprimentos necessários para realizar o trabalho do projeto. Adquirir recursos, que é o processo de obter membros da equipe, instalações, equipamentos, materiais, suprimentos e outros recursos necessários para concluir o trabalho do projeto. Desenvolver a equipe, que é o processo de melhoria de competências, da interação da equipe, do ambiente geral da equipe, para aprimorar o desempenho do projeto. E gerenciar a equipe, que é o processo de controlar o desempenho dos membros da equipe, fornecer feedback, resolver problemas e gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do projeto. E por último, controlar os recursos, que é o processo de garantir que os recursos atribuídos e alocados ao projeto estejam disponíveis conforme planejado, bem como monitorar o uso planejado versus o uso real dos recursos e executar as ações corretivas conforme necessário. Há uma distinção entre as habilidades e competências necessárias para que o gerente do projeto administre recursos da equipe em relação aos recursos físicos. Os recursos físicos incluem equipamentos, materiais, instalações e infraestrutura. Já os recursos de equipe ou pessoal referem-se aos recursos humanos. Os membros da equipe podem ter vários conjuntos de habilidades, atuar em regime de tempo integral ou parcial, e podem ser acrescentados ou removidos da equipe do projeto à medida que o projeto progride. Há alguma sobreposição entre o gerenciamento dos recursos do projeto e o gerenciamento das partes interessadas do projeto. A equipe do projeto consiste de indivíduos com papéis e responsabilidades atribuídos que trabalham coletivamente para alcançar o objetivo do projeto compartilhado. O gerente do projeto deve investir esforço adequado para adquirir, gerenciar, motivar e dar autonomia à equipe de projeto. Embora os papéis e responsabilidades específicos para os membros da equipe do projeto sejam designados, o envolvimento de todos os membros da equipe no planejamento do projeto e na tomada de decisões pode ser benéfico. A participação dos membros da equipe durante o planejamento agrega seus conhecimentos ao processo e fortalece o compromisso com o projeto. O gerente do projeto deve ser tanto líder como gerente da equipe do projeto, além das atividades de gerenciamento de projeto, como iniciar, planejar, executar, monitorar e controlar e encerrar as várias fases do projeto. O gerente do projeto é responsável pela formação da equipe como um grupo eficaz. O gerente do projeto deve, então, estar ciente de diferentes aspectos que influenciam a equipe do projeto, tais como o ambiente da equipe, localização geográfica dos membros da equipe, comunicações entre partes interessadas, gerenciamento de mudanças organizacionais, políticas interna e externa, questões culturais e fatores de exclusividade da organização e outros fatores que podem alterar o desempenho do projeto. Como líder, o gerente do projeto também é responsável por desenvolver de forma proativa as habilidades e competências da equipe e também manter e aprimorar a satisfação e a motivação da mesma.
O gerente do projeto deve conhecer e cumprir o comportamento profissional e ético e também garantir que todos os membros da equipe cumpram esses comportamentos. O gerenciamento de recursos físicos concentra-se em alocar e usar recursos físicos como materiais, equipamentos e suprimentos necessários para a conclusão bem-sucedida do projeto de forma eficiente e eficaz. Para fazer isso, as organizações precisam ter dados sobre demandas de recursos, agora e também num futuro razoável, configurações de recursos que serão necessárias para atender a essas demandas e o suprimento de recursos. Deixar de gerenciar e controlar os recursos com eficiência é uma fonte de risco para a conclusão bem-sucedida dos projetos. Por exemplo, deixar de garantir a disponibilidade de infraestrutura ou equipamentos críticos a tempo poderá resultar em atrasos na fabricação do produto final. Encomendar material de baixa qualidade pode prejudicar a qualidade do produto, causando uma taxa elevada de recalls ou retrabalho. E manter muito estoque pode resultar em custos operacionais altos e reduzir o lucro da organização. Por outro lado, um nível de estoque inaceitavelmente baixo pode resultar em não satisfazer a demanda do cliente e novamente reduzir o lucro da organização. Os estilos de gerenciamento de projetos estão migrando de uma estrutura de comando e controle em gerenciamento de projetos para a adoção de uma abordagem de gerenciamento mais colaborativa e apoiadora, que dá autonomia às equipes com delegação das decisões para os membros da equipe. Além disso, as abordagens modernas para o gerenciamento dos recursos do projeto procuram otimizar a utilização dos recursos. As tendências e práticas emergentes para o gerenciamento dos recursos do projeto incluem métodos para gerenciamento dos recursos. Devido à natureza escassa de recursos críticos, em alguns setores várias tendências tornaram-se populares nos últimos anos. Existe uma extensa literatura sobre o gerenciamento enxuto, que é o Lean, a fabricação just-in-time, Kaizen, manutenção produtiva total, teoria das restrições, entre outros métodos. O gerente do projeto deve determinar se a organização executora adota uma ou mais ferramentas de gerenciamento de recursos e adaptar o projeto de acordo com o que foi adotado. A inteligência emocional é uma outra tendência. O gerente de projeto deve investir em inteligência emocional pessoal, aprimorando as competências internas, como por exemplo a de autogerenciamento e autoconsistência, e externas, como por exemplo gerenciamento de relacionamentos. Pesquisas sugerem que as equipes de projeto que têm êxito no desenvolvimento de inteligência emocional da equipe ou se tornam um grupo emocionalmente competente são mais eficazes. Além disso, a redução na rotatividade do pessoal. Equipes auto-organizáveis também são outras tendências. O aumento no uso de abordagens ágeis, principalmente para a execução de projetos de tecnologia de informação, originou a equipe auto-organizável, que funciona com a ausência de controle centralizado. Os projetos com equipes auto-organizáveis, o papel do gerente do projeto, que pode não ser dominado de gerente do projeto, fornece à equipe o ambiente e o apoio necessários e confia na equipe para que o trabalho seja feito. As equipes auto-organizáveis de sucesso, em geral, consistem em generalistas, em vez de especialistas em um determinado assunto, que se adaptam continuamente a um ambiente em constante mudança e acolhem o feedback construtivo. Equipes virtuais ou equipes distribuídas. A globalização de projetos promoveu a necessidade de equipes virtuais que trabalhem no mesmo projeto, mas não estão agrupadas no mesmo local. A disponibilidade de tecnologias de comunicação como e-mail, audioconferência, mídias sociais, reuniões pela internet e videoconferências viabilizou as equipes virtuais. Administrar equipes virtuais tem vantagens exclusivas, como poder usar expertise especial em uma determinada equipe de projeto, mesmo quando o especialista não está na mesma área geográfica.
incorporar funcionários que trabalham em escritórios residentes e incluir pessoas com limitações de mobilidade ou deficiência. Os desafios de gerenciar equipes virtuais são principalmente na área de comunicação, incluindo um possível sentimento de isolamento, lacunas no compartilhamento de conhecimento e experiências entre os membros da equipe, e dificuldades para monitorar o progresso e a produtividade, possíveis diferenças de fuso horários e diferenças culturais. Como cada projeto é único, o gerente do projeto precisará adaptar a forma como os processos de gerenciamento dos recursos são aplicados. Os itens a serem considerados para a adaptação incluem a diversidade, então é necessário saber qual é o histórico de diversidade da equipe, a localização física, tanto da equipe quanto dos recursos físicos, os recursos específicos do setor, se há alguma necessidade especial em determinados setores, a contratação dos membros da equipe, ou seja, como esses membros serão contratados por projeto, quais os recursos de equipe que serão utilizados, se é equipe em tempo integral, se é equipe em tempo parcial, o gerenciamento da equipe, ou seja, como que o desenvolvimento da equipe será gerenciado. Existem ferramentas organizacionais para gerenciar o desenvolvimento da equipe ou será necessário criar novas ferramentas? A equipe tem integrantes com necessidades especiais? A equipe precisará de treinamento especial para gerenciar a diversidade? Abordagens do ciclo de vida também são importantes. É necessário saber qual abordagem do ciclo de vida será utilizado em determinado projeto. Os projetos com alta variabilidade são beneficiados por estruturas de equipe que maximizam o foco e a colaboração, como, por exemplo, as equipes auto-organizáveis com especialistas. O objetivo da colaboração é impulsionar a produtividade e facilitar soluções inovadoras para os problemas. As equipes colaborativas podem facilitar a integração acelerada de atividades de trabalho distintas, aprimorar a comunicação, aumentar o compartilhamento de conhecimentos e fornecer flexibilidade de atribuições de trabalho, além de outras vantagens. Embora os benefícios da colaboração também se apliquem a outros ambientes de projetos, as equipes colaborativas, com frequência, são críticas para o êxito de projetos com alto grau de variabilidade e mudanças rápidas, porque há menos tempo para a definição das tarefas e decisões centralizadas. O planejamento de recursos físicos e humanos é muito menos previsível em projetos com alta variabilidade. Nesses ambientes, acordos para suprimento rápido e métodos enxutos são críticos para controlar os custos e cumprir o cronograma.